Se houvesse outras opções mais bem posicionadas nas pesquisas, tanto o Centrão quanto o mercado financeiro, agentes e tal, iam falar, tá, vambora, vamos com esse. O Caiado tá se apresentando e não conseguiu. O Tarcísio soa para esses caras como nome natural e isso dá pânico no Carluxo. Mas dá pânico no Carluxo porque, veja só, o Carluxo e os Bolsonaro, e aqui entra o X da questão, já tem medo do Tarcísio, não é de hoje. Então quando pintou o Marçal, eles não achavam que o Marçal ia ser tão grande, eles acharam legal, vamos dar uma ferrada aqui nesse Tarcísio. Porque desde o começo eles não queriam apoiar o Nunes, que foi uma ideia do Tarcísio, porque eles achavam talvez que o Nunes seria, vamos dizer, uma figura ligada ao Tarcísio aqui em São Paulo, que fortaleceria o Tarcísio e não eles, e fortaleceria eventualmente uma eleição do Tarcísio de 26. Então o Bolsonaro compra no início do Marçal, o Marçal, vocês vão lembrar, o Marçal foi até o Congresso Nacional, se encontrou com boa parte da bancada bolsonarista e se encontrou com o próprio Jair Bolsonaro, que lhe entregou ali a medalha de imbrochável. Vocês lembram disso? Digite 1. Lembro, você lembra, já digita 1, tá? Lembro. Vocês lembram, já vão digitando 1. Porque foi isso. Então assim, aí o Marçal foi ficando grande demais, aí eles, ai meu Deus, o que nós fizemos? E aí daqui até o fim da eleição, foi uma relação de humilhação entre Bolsonaro e Marçal. Marçal acabou com o Bolsonaro, roubou boa parte do eleitorado do Bolsonaro. Agora tá exigindo que o Bolsonaro peça desculpas, mas no dia da eleição o Bolsonaro praticamente pediu voto e foi pro Marçal. Ou seja, houve um duelo. E nesse duelo, eles abandonaram o Nunes e o Tarcísio e apoiaram ou se silenciaram pro Marçal. Tanto que tomaram um esculacho público, com razão, do Silas Malafaia. Eles esculachados foram porque frouxos são. Esculacharam foram porque frouxos são. Então, como frouxo, eles fizeram isso. Só que veja só como é que é o frouxo, né? Como dói brigar com o Malafaia ou com o Marçal, o Carlos não tem coragem de falar essas coisas. O Carlos só tem coragem de falar essas coisas com alguém que ele se sente confortável em bater, que é o caso do Tarcísio, tá? Porque o Tarcísio, e isso é entendido por todos, ele saiu vencedor nessa disputa. E aí o Carluxo falou o seguinte, quem venceu as eleições foi vamos dizer, o Nunes com o voto do meu pai e não do Tarcísio. E aí a gente precisa desenhar uma coisa. Olha, primeira coisa, o Tarcísio ganhou em São Paulo, tá? Por conta do Bolsonaro em 22 e ninguém nega isso. É óbvio que ele ganhou, ele era o candidato do Bolsonaro, ele ganhou o Bolsonaro. Mas quem levou, mas o Bolsonaro e o Tarcísio perderam na capital, o Lula ganhou na capital, e quem levou o Nunes pro segundo turno não foi exatamente o eleitorado do Bolsonaro. E eu vou provar pra vocês aqui, tá? Quem levou o Nunes pra São Paulo, pro segundo turno, não foi um eleitorado bolsonarista. O mapa eleitoral tá na tela? Vou mostrar aqui que, assim, gente sem honestidade, como o Carluxo, precisa ser refutado, tá? Com dado, tá? Que é bem fácil, os dados são públicos e transparentes, é por isso que a nossa live tem credibilidade e cresce o tempo todo, tá? Porque, não é porque a gente não somos jornalistas, fatos e dados, não, é só porque a gente não é mongoloide, entendeu? Então, vamos lá, esse aqui à esquerda é o mapa que você tem das